Olá, garotos e garotas, alunos e alunas do oitavo ano, componente da disciplina de arte, componente curricular arte. Agora nós chamamos, a nomenclatura correta é componente curricular, não é mais disciplina. Para esse mês de junho, a terceira semana, vamos estudar conexões, arte e ciência, essa relação entre a arte e a ciência. Os oitavo anos ficam a cargo dos professores Antônio Valdemar com o oitavo ano B, Maria de Fátima, oitavo ano A, e a professora Elaine com o oitavo ano da Comunidade de Conceição. Desejo a todos uma excelente aula, desejo que tenham uma aprendizagem significativa. Nesse primeiro slide, nós tentamos mostrar essa relação entre arte e ciência. A relação entre arte e ciência se dá desde o início dessa manifestação humana da arte. Nessa primeira imagem, nós temos aí Leonardo da Vinci, que criou o Homem Vitruviano, essa obra que retrata o quê? O período do Renascimento, onde se afirmava a teoria filosófica da época era o quê? O homem é o centro de todas as coisas, é a medida de todas as coisas. A filosofia era o antropocentrismo, ou seja, e aí a arte do Renascimento ela tem uma ligação muito forte com a ciência. Eles estudavam anatomia para poder esculpir e pintar os seres humanos com muita perfeição. Nessa outra imagem, nós temos aí Rembrandt, um pintor do Renascimento, e que criou esta obra com uma representação de uma aula de anatomia. Você pode ver aí um cadáver sendo estudado aí numa aula de anatomia, ou seja, de ciência. É a arte, como se diz, retratando a ciência, ou seja, essas duas estão interligadas nessas obras e em muitas outras. A gente vê a ciência e a arte, essa interferência ciência e arte, em várias maneiras de se manifestar a arte. Através da música, a gente vê música que fala de ciência, a gente vê novela que retrata a ciência, algum aspecto científico, filmes, peças teatrais, enfim, pinturas, escultura e tudo mais. Mas nosso livro aborda uma arte envolvida com a ciência, mas de uma forma mais atual. Em ciências, estudamos a preservação da natureza e descobrimos o quanto a poluição faz mal ao meio ambiente. Além de outras coisas estudamos, mas nosso autor traz essa referência porque faz referência à obra e o artista que vamos estudar. Por isso que o autor do livro começa: em ciências estudamos a preservação da natureza e descobrimos o quanto a poluição faz mal ao meio ambiente e à saúde da população. A fumaça emitida pelos carros, por exemplo, o ar prejudica o ar e a qualidade de vida das pessoas. Aí tem um erro de digitação, desculpa. O artista paulistano Alexandre Orion, no livro está sem acento, a palavra, o nome dele, mas na internet a gente vê com acento no primeiro A e fica Orion. Se for com acento fica Orion, se for sem acento fica Orion. O artista paulistano Alexandre Orion, observando a coloração acinzentada, sendo este um dos efeitos da poluição nas cidades causada pela fuligem que se acumula e cobre os muros e túneis das cidades. Observando esse aspecto, esse artista paulistano começou a desenvolver um trabalho e a sua arte. E aí nós temos aqui ele, como se diz, produzindo a sua arte aqui num túnel na cidade de São Paulo.
No decorrer desses slides, nós vamos ver outros trabalhos desse artista. Alexandre Ouro, Chris Coulo, aí você pode ver que eu deixei com o acento justamente para mostrar aqui. No livro está sem acento, mas na internet eu encontrei vários sites com o nome dele com acento. Nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, porque tem São Paulo duas vezes, São Paulo, cidade de São Paulo, estado, no ano de 1978. Ou seja, ele é um artista novo, mais novo do que eu. 5 anos. Artista visual, fotógrafo e ilustrador. Em 2004, forma-se em artes visuais pela Faculdade de Educação e Cultura Montessori, que aí a sigla da faculdade é FAMEC. Essa faculdade fica em São Paulo também. Orion transmite em suas intervenções uma mensagem. O material usado faz parte dessa mensagem. O local de difusão e as próprias imagens. Tudo isso, como se diz, tem uma significação. Tornar visível a poluição que nós criamos em seu contexto de origem, utilizando apenas a fuligem para gerar imagens, é uma reflexão poderosa e um apelo à ação, ou seja, a ação de preservar o meio ambiente. Portanto, esse artista, ele está, como se diz, trazendo esse questionamento e nos alertando para a preservação da natureza. E aí nós temos vários estilos, ele tem várias séries de intervenções. O estilo dele é denominado de metabiótica, onde a arte do grafite e da fotografia divide o mesmo ambiente, unindo a pintura e o personagem no mesmo plano, transformando o cotidiano das pessoas em imagens, no mínimo, curiosas. Aí eu coloquei aqui 2 imagens de obras dele, parecem-se muito reais. Vejam que está sempre em preto e branco. Ele faz a fotografia e usa essa fotografia para criar um mural, ou seja, um grafite. Mas esse grafite é como se diz, ele pinta esses grafites, esses murais, com fuligem dos carros, ou seja, com a poluição que os carros, não só os carros, mas na cidade de São Paulo também tem os chaminés das fábricas, que também poluem muito. Uma série de intervenções, uma das intervenções que ele criou, ele titulou Ossário. É o título de uma das intervenções urbanas realizada por Orion no estúdio da cidade de São Paulo. Isso ele fazia durante as madrugadas, utilizando apenas retalho de pano. O artista remove partes da grossa camada de poluição que impregna as laterais dos túneis. E ele vai limpando e criando desenho. Limpando seletivamente a fuligem despejada pelos carros, Orion desenha milhares de caveiras nas paredes. Aí eu coloquei aqui 2 imagens dessa intervenção urbana que ele criou. Tem uma imagem, essa segunda imagem aqui tem ele próprio. Foi feito vídeo, esses vídeos foram divulgados no mundo todo e tiveram milhares de visualizações dele fazendo essa intervenção. Outra técnica e outra intervenção que ele criou também é a polografia. É uma técnica de imprimir, seria imprimir ou como se diz, de deixar, de transcrever, não é nem transcrever é quando a gente escreve, de imprimir mesmo no tecido as impressões através dos chaminés dos caminhões. Veja, polografia seria a grafia,
através da poluição. Nós temos serigrafia, que é uma técnica também de impressão de imagem. Nós temos várias técnicas de impressão de imagem. A polografia é uma impressão de imagem através do escapamento dos caminhões. Vejamos. É uma série de gravuras feitas com poluição. Após uma pesquisa de 3 anos, Orion desenvolveu uma técnica de impressão direta nos escapamentos dos caminhões, que ele batizou essa técnica por polografia, ou seja, a poluição junto com a impressão, com a grafia. Conforme o veículo circula pela cidade ou por qualquer outro lugar, a fuligem, que a gente chama, o nome é fuligem, mas podemos chamar a fumaça, produzida pela queima do combustível, atravessa uma matriz metálica e atinge o tecido, imprimindo os crânios criados por Orion. A série foi exposta no Museu de Nova York e também no Maison des Métals em Paris, entre outros museus no mundo todo. Essa série que ele criou foi, como se diz, teve uma grande repercussão na arte contemporânea. Ele é contemporâneo. Nessa outra imagem aqui eu coloquei, como se diz, a técnica que ele criou. Aqui, nesse primeiro desenho ele tem aí o que? A matriz dos crânios que ele criou. Aí ele coloca essa matriz aí presa ao chaminé do carro, ou seja, ao escapamento do carro, desculpa. O termo é chaminé. E coloca também o tecido. E quando anda durante algum tempo, fica impresso desta forma que está aqui. Aqui é o resultado desta impressão. Esse artista ele foi assim inovador e essa arte dele alerta justamente para a preservação. E aí você pode me pensar, por que ele criou caveiras? A poluição destrói a vida. Por que ele deu como título aquela intervenção ossário? Porque representa o quê? Mortes. Ossário, ou seja, é o resultado dos seres vivos após anos de sua morte, que fica de decomposição, fica apenas os ossos, que dura bastante. E aí nós agradecemos pela atenção e desejamos uma boa aprendizagem, mandando nosso abraço virtual aos alunos do 8º ano, tantos que estudam no ginásio municipal João José Batista, bem como também aqueles que estudam na comunidade de Conceição. Fiquem na paz do Senhor e boa sorte, bom